Shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia sacudido, um dia transbordante da glória do Senhor Jesus, amém? Bom dia, como que vocês estão? Como que vocês amanheceram no dia de hoje? Vocês estão bem? Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Shalom, shalom. Tá frio aí? Gente, aqui tá muito frio hoje. Glória a Deus. Abra já comigo em Isaías, capítulo de número 9. Amém? Isaías, capítulo de número 9. Glória a Jesus. Glória a Deus. Camila de Portugal, um abraço para você, querida. Shalom, pastora Gleice. Shalom, Ellen. Shalom, shalom, pastora Emily. Shalom para todos vocês, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Testemunho da oração da madrugada. Minha mãe saiu da UTI. Uau, glória a Deus. Glória a Jesus, amém? Gente, quantos graus tá aí hoje? Deixa eu ver quantos graus tá aqui. Eu tô com a blusa do apóstolo. Aleluia. Aqui tá 12 graus. Amém? 12 graus. Aleluia. Glória a Deus. Shalom pra vocês, amém? 12 graus. Gente, esse ano, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas esse ano tá bem mais frio que o ano passado. Eu acho, pelo menos, né? Eu acho que esse ano tá bem mais frio que o ano passado. Acho que a Alemanha, né? Tá 19 graus. Uau! Nossa, esse ano tá bem frio, bem frio. Isaías 9, tá, gente? Que nós vamos fazer o nosso devocional hoje. Isaías, capítulo de número 9. Amém? 10 graus. Gente, esse ano eu sinto que tá bem mais frio que o ano anterior. Bem mais. Bem mais. Bem mais frio. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Amém? Para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Shalom, shalom, Patrícia. Shalom, Elza. Shalom, shalom, shalom. Gente, esse ano fez muito mais frio. Vocês estão achando baixo? Deixa eu aumentar um pouquinho. Vocês estão achando que tá baixo? Vê se melhorou. Eu aumentei aqui, pelo menos o meu... Eu aumentei aqui um pouquinho. Melhorou? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vocês estão achando o áudio baixo, gente? Gente, teve oração normal hoje. Eu e o apóstolo não conseguimos fazer, porque a gente está num local que não pode fazer barulho, senão a gente ia ser expulso. A gente não está em casa hoje, então... A gente teve que delegar a oração, que nos advertiram que não pode fazer barulho. Amém? Hoje não localizei a oração. Então, eu pelo menos mandei no... Sempre em algum dos nossos grupos chega, amém? Mas a oração foi poderosa hoje. Aleluia. Glória a Deus. Gente, hoje é Isaías, capítulo de número 9. Amém? Isaías, capítulo de número 9. Glória a Jesus. Lai, coloca pra mim aí Isaías 9, que eu vou fixar você fazendo favor. Isaías 9. Aleluia. Vocês estão bem? Animados? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus. Gente, que friozinho.
eu peguei a calça do apóstolo, pus em cima da minha, porque ele trouxe uma calça quentinha. Peguei a blusa dele. Sabe essas calças peludinhas, gostosas? Fui lá e peguei a calça dele, tô com frio. Tadinho, deixei eles desabrigados. Glória a Deus. Amém? Nossa, a Lai colocou aqui, eu não fixei. Pronto. Obrigada, Lai. Muito obrigada. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Todo-Poderoso. Apóstolo, vem um dia aqui. Não, nós vamos em nome de Jesus. Mas gente, eu me movo somente quando a nuvem se move. Então, quando Deus fala, é o tempo de ir, é o tempo de ir, é o tempo de ficar, é o tempo de ficar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Abre comigo Isaías 9 e vamos orar para nós começarmos. Amém? Deixa eu falar para você a novidade. Hoje, tá? Eu acredito que... Deixa eu ver se já está. Certo? Já está. Vou mostrar para vocês, tá? Ó, você vai lá no meu Instagram. Presta atenção. Você vai lá no meu Instagram. Bem aqui tem um link, ó. Você clica aqui, ó. Aí, aonde tá roxinho, você vai clicar. Pã. Essa imersão é gratuita. É para abençoar a sua vida. É uma primícia que eu estou fazendo. Você vai ter que apertar aqui e se inscrever. Você só vai ter que colocar aí o seu nome, o e-mail que você sabe, você tem acesso a ele, e o seu telefone. Presta atenção nos dados certinho, porque você vai receber as instruções aí e vai receber o link da nossa imersão gratuita aí, tá? Então, depois que terminar a live, você vai lá e já faz, certo? Minha equipe já colocou, pensei que eles não tinham colocado ainda, tá? Então, é gratuito, ó, 100% gratuito, 100%. É uma primícia que eu estou entregando, tá? Falei isso na conferência, certo? Então, essa imersão aqui comigo, ok? Então, vocês aproveitem, tá? E tem que se inscrever certinho, senão você não participa. Antes, nós enviávamos o link para você participar. Agora, você tem que estar acessando a plataforma, senão você não consegue acessar, tá bom? Certo? Para evitar falcatrua, para evitar esse tipo de... Certo? Às vezes a pessoa compra, pegava e dividia com a outra pessoa. Então, eu tô mudando todo o meu sistema, certo? Tô mudando tudo certinho e aí vai ficar bem legal, tá? Então, o que você vai fazer? De novo, vai lá no meu perfil, vem aqui, ó, nesse link aqui, Larissa, aperta aqui, ó, DNA, aí você tem que colocar. Eu vou colocar no meu, esse perfil aqui que você tá acessando, não coloquei na bio ainda, tá? Agora no outro, Larissa, ou no do Global, você consegue acessar. E aí é só você fazer certinho, tá bom? Tá? A Lai falou, tá linda essa plataforma. Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar para nós começarmos? Feche os olhos de vocês. Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós te glorificamos por essa madrugada, pela oração da madrugada. Te glorificamos, Pai, porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia dura para todo sempre. Pai, toda honra e toda glória, Pai, que seja elevada a Ti todos os dias, Senhor Deus. Pai, nós te bendizemos e clamamos agora para que o doce, o perfeito, o amigo Espírito Santo esteja no nosso meio. Obrigada, Deus, por esse tempo maravilhoso. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Abra comigo Isaías, capítulo de número 9. Ok? Isaías, capítulo de número 9. Glória a Jesus. Vamos ler do 1 ao 2. Amém? Isaías 9, nós vamos estar lendo do verso 1 ao 2. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto,
não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naphtali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. No 2 agora. O povo que anda na escuridão verá grande luz para os que vivem na terra de trevas profundas. Uma luz brilhará. Grifa aí, uma luz brilhará. Como uma luz brilhará. Então aqui, Isaías, tá dizendo que especialmente 2 tribos, né, dessa época seriam humilhadas, a de Zebulon e a de Naphtali, tá? E será alcançada por uma grande luz. Apesar da aflição anterior, Deus trará honra e redenção, ok? Como que eu tô aqui é a esperança do Messias, tá, gente? Essa luz que vai vir tá falando do Messias. Mas como que a gente pega e aplica essa passagem primeira na nossa vida? Mesmo a gente errando, mesmo a gente tendo andado no mundo, mesmo a gente tendo feito tanta coisa errada e abominável aos olhos do Senhor, a esperança sempre, porque o Senhor ele é misericordioso, o Senhor ele nos perdoa e ele vem nos redimir. Mas para que haja redenção da parte de Deus e ele mude os estados pelo qual nós estamos, às vezes nós estamos debaixo da ira de Deus, às vezes nós estamos debaixo do julgamento de Deus, às vezes nós estamos debaixo, tá? Às vezes nós estamos debaixo de um tempo de deserto, mas quando nós falamos, Senhor, nós nos arrependemos, nós pedimos perdão, Senhor Deus, tá? Nós nos arrependemos, nós pedimos perdão, Senhor Deus, por esse pecado, nós pedimos perdão, e aí a misericórdia do Senhor nos alcança, o perdão do Senhor nos alcança, e o Senhor muda os status pelo qual nós estávamos, amém? Então Deus, ele pode transformar qualquer deserto em primavera. Deus pode transformar qualquer temporada difícil numa temporada florida. Mas primeiro ele quer encontrar um coração rendido, um coração que fala, Senhor, me perdoa. Senhor, eu andei por esse caminho. Senhor, eu me prostituí. Senhor, eu era viciado. Senhor, eu fiz tanta coisa errada. Senhor, eu talvez não fui o filho, a filha para os meus pais que eu deveria ser. Amém? Então, o Senhor quer de nós esse posicionamento de arrependimento. E o arrependimento, ele não é remorso. O remorso, você se sente mal momentaneamente. Amém? Eu gostei muito de um exemplo esses dias, não sei se foi a pastora Luana, a pastora Letícia que deu. A pessoa, ela fuma na frente da igreja, ela se sente mal, ela é fumante. Ela fuma na frente da igreja, se sente mal, apaga o cigarro. Ali ela teve remorso. Só que ela chegou na casa dela e ela começou a fumar de novo. Mas o arrependimento, ele é seguido, tá? O arrependimento, ele é seguido do abandono do pecado. Amém? Gente, em relação ao link da imersão, vocês ficam em paz, depois a gente compartilha em todos os grupos para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Podem ficar em paz, tá? Vamos prestar atenção aqui no devocional, tá bom? Vocês vão ter uma semana para fazer a inscrição de vocês, certo? Então vocês podem ficar tranquilos, tá? Não precisa de apavoramento. Agora nós vamos ler aqui do 3, tá? Do 3 ao 5. Tu multiplicarás as nações de Israel e o seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegraram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Esse fardo, queridos, e esse jugo, nós estamos falando de coisas espirituais, tá? Quebrarás a vara do opressor. Que vara é essa do opressor? Satanás, muita gente é oprimido sem ter ali uma pessoa oprimindo ela. Porque o próprio Satanás, os próprios demônios são opressores. Quem aqui se rendeu a Jesus, continuou na presença de Jesus e o diabo começou a vir? Você acha que Deus te perdoou daquilo? Deus nunca te perdoou daquilo, não.
Você não é digno de fazer a obra de Deus. Você se prostituía, você bebia. E aí o diabo entra na mente da pessoa. E a pessoa que já se arrependeu, já largou do pecado, às vezes acha que ainda tem culpa, que ainda carrega alguma coisa. Quem já passou por isso? Eu passei por isso bem no comecinho. E aí você tem que falar: sai, Satanás, arreda, bate em retirada agora, em nome de Jesus. Tá? Porque o diabo, ele pega a vara da opressão e ele quer que você se sinta mal. Quando o diabo, ele não pode mais te oferecer o pecado pelo qual você alimentava ele, porque era assim: você comia de um prato chamado pecado, e ao comer desse prato você alimentava algum demônio que estava ou dentro de você ou do seu ladinho ali fomentando aquilo. Quando você parou, ele não teve mais álibi para jogar na sua cara aquilo que você está fazendo no tempo presente. Então ele vasculha o seu passado e começa a falar: Deus não te perdoou disso, você não é digno de fazer a obra de Deus, você não é digno de fazer isso porque você foi pecador. E o diabo, infelizmente, é a estratégia que ele usa, tá? Então, quando ele fizer esse tipo de coisa com você, pegar a vara da opressão e ficar te cutucando, você vai falar: eu já parei de pecar, Jesus já me perdoou e Deus lançou no mar do esquecimento isso. Arreda, Satanás, você que tem um futuro trágico, tá? Como fizeste ao destruir o exército de Midian? Agora no 5. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo. Amém? Então aqui Isaías está falando que Deus vai multiplicar a alegria do povo e vai quebrar o jugo do opressor, tá? Como nos dias de Midian, toda ferramenta de guerra será queimada. E quando a gente lê ferramenta de guerra, às vezes a gente pensa assim: é o meu inimigo que vai parar de falar mal de mim. Acredito que Deus é tão misericordioso e justo para fazer esse tipo de coisa também, tá? De calar a boca do nosso inimigo. Só que a nossa maior guerra, ela não é física, e eu preciso que vocês tenham isso em mentalidade. A nossa maior guerra, ela é dentro de um contexto espiritual. A nossa maior guerra é contra demônios, porque a nossa guerra, ela é invisível, tá? A nossa guerra, ela é invisível. Por isso que nós temos que vigiar em tudo. Eu tô aqui hoje hospedada no Airbnb. Quem sabe é uma casa, um apartamento de uma pessoa que você aluga e vem, tá? Porque eu tô com meus cachorrinhos, tá? Então, pra mim ficar no hotel seria complicado. Então, chegamos aqui ontem, nós somos libertadores, nós somos do avivamento. Eu vou dar brecha para Satanás? Então, ontem já fiz oração de guerra, ungi espelho, ungi tudo, sai todo demônio de dentro do espelho, todo demônio que tá alojado aqui, escondido, sai agora, vai, bate em retirada agora. Vai nas camas, toda a imoralidade sexual que foi cometida aqui agora, toda serpente, todo demônio alojado aqui, sai. Eu consagro esse lugar ao Senhor, eu acampo anjos aqui, tá? E vai bater em retirada agora, eu selo essas portas, essa janela. Nós precisamos entender que a nossa guerra é extremamente invisível. Eu falei, eu repreendo todo pesadelo, todo sonho contrário. Por quê? Quando você vai dormir num lugar novo e esquece de consagrar, ali você começa a ter pesadelo, ali você começa a ter pensamento que não é seu. E às vezes você começa a achar que é discernimento, às vezes, do Senhor, e é nada, é o diabo te botando medo. Então, querido, nós precisamos, tá? Nós precisamos, certo? Se posicionar. Nós precisamos aprender a ganhar território. Nós precisamos aprender a ser territorialista. Amém? A nossa guerra não é física, na maioria das vezes. E quando ela é física, tem algo espiritual por detrás daquilo. Quando alguém vem lançar uma indireta pra você, quando alguém vem, tipo assim, com uma coisa... Sabe a pessoa inoportuna? Tem um demônio ali que tá te cutucando, só que o demônio tá por detrás daquela pessoa. Então aqui Isaías está dizendo para o povo, né, que a vara do opressor vai ser quebrada e que o jugo vai ser despedaçado. Amém? Então, o Senhor, ele intervém quando há clamor, tá? O Senhor intervém quando há posicionamento de filho. Então, quando você
está passando por alguma guerra, por algum tempo, você fala, meu Deus, essa atmosfera tá estranha, essa atmosfera tá diferente. Meu Deus, o que é isso? Oração de guerra. Senhor, eu me posiciono aqui. Eu não aceito mais esse tipo de batalha espiritual dentro da minha casa. Todo demônio vai bater em retirada agora, tá? Senhor, quebra o jugo, despedaça o jugo aqui, quebra os cativeiros, Pai. Em nome de Jesus, certo? Olha, Deus, Ele é poderoso, tá? Quem lembra da passagem da história de Gideão? Gideão venceu uma guerra. Deus trouxe um temor no arraial do inimigo, tá? Deus trouxe sonho pro inimigo, falando que a vitória seria, né, da parte de Gideão. Então eu quero que vocês aprendam a descansar em Deus, tá? Porque se Deus precisar colocar o sonho em alguém para falar, não mexe com meu filho, deixa essa pessoa em paz, Deus vai fazer. Mas primeiro você tem que aprender a confiar em Deus. Amém? Glória. E aí eu pergunto para você, você tem aceitado essa opressão ou você tem se posicionado e falado, Satanás, eu tô com roupa para lavar, tenho meus filhos para banhar e mandar para a escola, eu tô sem tempo para ficar gastando com você. Então você sai agora da minha casa. Mas o problema é que você deixa o diabo falar na sua mente. O problema é que você deixa o diabo falar nas suas emoções. Queridos, vocês têm que aprender que discernimento espiritual é como um pingente que você carrega aqui todo dia. E todos têm que ter. Discernimento espiritual é ouro, é joia. Discernimento espiritual é você entender, peraí, o diabo que está aqui, o diabo que está lançando todo pensamento agora, sai no nome de Jesus. Todo sentimento contrário sai no nome de Jesus. Satanás, eu já entendi. Bate em retirada. Acabou. Você fez até aqui. Daqui pra frente você não faz mais. Vou abrir a porta. Você vai sair, vai pegar todos que estão com você e vai sair. Dentro dessa casa você não fica. Porque eu exerço autoridade em nome de Jesus. Obrigada, Anne. Porque eu exerço autoridade em nome de Jesus. É simples assim. É simples assim. Amém? Agora, se você não se posiciona, ai, apóstola, mas eu fico com vergonha de fazer isso. Ai, apóstola, eu não sei se eu... Gente, você vai deixar o diabo entrar na sua mente? É simples, abre a porta e dá uma voz de comando. O povo de Deus dessa era padece por falta de voz de comando. O povo de Deus padece nessa era porque é tímido, porque tem vergonha. Bate em retirada agora, Satanás. Sai, seu encardido. Amém? Tá? E aí a pergunta que fica, como você vence suas batalhas espirituais? Na carne ou no espírito? Toda batalha tem que ser vencida antes na carne. Como? Você tem que discernir ela na carne. Perdão, você tem que discernir ela no espírito. Você teve uma impressão no discernimento. Nossa, aqui é Satanás mandando. Aí você se posiciona na carne, de forma física, abrindo a porta. Sai agora fazendo um ato profético. Amém? Expulsando os demônios. Por isso que eu estou dizendo aqui para você. Nós precisamos nos posicionar. Então não adianta você ficar lá. Como tem gente que fala, só vence na carne, murmurando, reclamando. Não, Satanás, você vai bater em retirada. Eu já entendi que é você que está aqui. Eu já entendi que é você que está por trás de tudo isso. Amém? Vamos agora do 6 ao verso 7. Pois um menino nasceu, o filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Uau! Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Isaías está 700 anos antes prometendo que o Filho de Deus, por uma palavra de Deus, vai nascer. Então olha o que Isaías está falando, né? Vai nascer o Filho de Deus, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu governo será eterno, justo e sem fim. Essa é uma das poderosas profecias
que Isaías traz para nós. Jesus não é só Salvador, Jesus é Rei, Jesus é a eternidade, tá? Jesus é o governo, amém? Glória a Deus. Então, olha que tremendo, olha como é importante as profecias. As profecias, Deus nunca faz nada sem antes avisar os seus profetas, amém? Eu preciso que você entenda isso. Deus nunca faz nada sem antes avisar os seus profetas. E Deus, quando nós estamos alinhados nele, ele gosta de dizer que futuramente você vai acessar algo, pisar numa terra, transicionar geograficamente. Porque Deus, ele gosta de manifestar que aquilo que você vai viver posteriormente já está assinado por ele. Mas como nós estamos aprendendo no livro do profeta Isaías, você tem que crer. E crer é confiar. Quem já viu uma criança pulando na piscina funda, maior que ele, mas ele pula porque o pai ou a mãe dele está ali. E ele confia de todo o coração que ao se jogar o pai dele vai pegar. Isso é fé. Isso é confiar. E muita gente não tem acessado as suas promessas porque acha até linda a promessa, mas não confia que Deus possa fazer. Porque você ainda está apegada a coisas humanas para tentar acessar aquilo que só Deus pode cumprir. Então Deus, ele quer de nós o quê? Você precisa crer de todo o seu coração que eu já fiz para você e esperar. Queridos, fé é acreditar, é confiar e esperar sem duvidar. Eu sei porque sei que a qualquer momento Deus vai prover aquilo que Ele me prometeu. Mas enquanto isso, exige de mim um posicionamento de acreditar e fazer a minha parte que corrobora para Deus me colocar naquele eixo. Então, por exemplo, Deus está falando assim, olha, eu vou te transicionar geograficamente para uma outra nação. Você não sabe o tempo. Mas para você viver isso, primeiro você tem que estar no caminho dele. Não pensa que você vai viver promessa, se lambuzando no mundo e pecando, com o pé aqui, outro lá. Deus abomina isso, você vai atrasar a sua vida. Ponto. Primeiro você tem que estar posicionado naquilo que é a vontade de Deus, na vontade dele, fazendo o que é certo, fazendo o que ele deseja. Amém? Crer sem duvidar e esperar sem murmurar, tá? E quanto mais intencional e quanto mais você fica na presença de Deus, certinho, radical, mais você acelera esse processo, ok? E aí você precisa fazer a outra parte, que é a sua parte, que é o quê? Ficar na presença de Deus. Deus falou que você vai para outra nação. Tem que tirar já um passaporte. Já tem que se preparar com uma nova língua. O resto ele vai prover. Amém? Certo? Ok? Aleluia. Eu quero perguntar para você. Jesus realmente governa a sua vida? Jesus realmente é o rei da sua vida? Ou é o dinheiro? Ou as preocupações têm tomado esse lugar? Ou primeiro você quer resolver alguma coisa na sua vida para depois se jogar de cabeça na presença de Jesus? Jesus realmente é a sua âncora? Jesus realmente é o seu suporte? Jesus realmente é o seu alicerce? Se não for, você precisa colocar Jesus antes nesse lugar. Porque senão muita coisa na sua vida não vai engrenar, não vai patinar. Amém? Agora vamos comigo do 8 ao 12, tá? Do 8 ao 12. O Senhor se pronunciará contra Jacó. Seu julgamento caiu sobre Israel. Os habitantes de Israel e de Samaria, que falavam com tanto orgulho e arrogância, logo ficarão sabendo, disseram, no lugar dos tijolos quebrados e de nossas ruínas, colocamos pedras trabalhadas, e no lugar das figueiras bravas derrubadas, plantaremos cedros. Eu amo a parábola do cedro. Amém? Vamos continuar no 11. O Senhor, porém, trará
os inimigos de Rezim contra Israel e instigará seus adversários. Grifa a frase instigar. Ó, quem que vai trazer o inimigo? Deus. Quem que vai instigar o inimigo? Deus. O Senhor, porém, trará os inimigos de Rezim contra Israel. Israel é o povo de Deus. E instigará seus adversários. Tem hora que o levante não vem de demônios. Tem hora que o levante vem do próprio Deus. Ah, vou te dar exemplo. Quem endurecia o coração de Faraó era o próprio Deus. Faraó abrandava o coração, deixa o povo ir. A hora que o povo estava arrumando para ir, Faraó não vai mais. Mas por que Deus faz esse tipo de coisa? Para manifestar sua glória? Ou, né, no caso do Egito, você sabe por que Deus fez isso? Porque quando o povo fosse sair, era para sair com despojo, com ouro, com prata. Porque quando o povo saiu, os egípcios pegou e começou a dar dinheiro, despojo para o povo hebreu. E eles saíram muito ricos. Porque eles não suportavam mais. Tá? Nesse caso foi para que a glória de Deus fosse o quê? Vista no meio do seu povo. Mas depois, o povo no meio, já entrando no mar, Deus endurece o coração de Faraó e Faraó vai. Mas aí Deus fez o quê? Para aniquilar o inimigo. Porque todos que estavam dentro do mar, o mar fechou e eles morreram. Mas às vezes, Deus usa o inimigo para você sair da zona de conforto. Para você começar a orar. Para você começar a se posicionar. Para você transicionar geograficamente. Deus muitas vezes usa o nosso próprio inimigo, a pessoa às vezes que te ofende, que te persegue. Às vezes Deus levanta o inimigo dentro da nossa casa para Deus te transicionar, para Deus te tirar da zona de conforto. É ou não é? Quem já passou por isso? Amém? Vamos agora no 12, amém? Os sírios do leste e os filisteus do oeste mostrarão suas presas e devorarão Israel. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda estará levantada para quê? Castigar. Nós temos um Deus que abençoa, abre porta, mas um Deus que castiga também. Mas ele só castiga se tiver legalidade. Deus nunca vai castigar alguém por castigar. Ah, será, apóstola? Vamos para Jó. Deus só permitiu o diabo tocar na vida de Jó porque o diabo disse que Jó era o que era por bens e por tudo que ele tinha e pela proteção que Deus fez. E para Deus provar para Satanás que não era pelos bens ou pela proteção, ele permitiu o diabo tocar na vida de Jó. Então não foi Deus que tocou, foi o próprio Satanás. Porque Deus sabia que Jó venceria isso. Amém? Eu fico, às vezes, achando que o Satanás é muito burro. Ele sabe que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele faz lá com Deus, falando que Jó era isso e aquilo. Como se ele não soubesse que Deus já sabia o resultado da coisa. Ele instiga Deus, mas para Deus falar, não, pode tocar em Jó, só não tira a vida dele. Mas ele já sabia que Deus sabia o resultado, porque Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente, ou seja, Deus já sabe o resultado de todas as coisas. Então Satanás é muito burro, certo? Então eu penso isso, sabe? Eu fico pensando, mas o que? Satanás queria... Mas apóstola, qual é o sentido? Satanás queria ter o prazer de machucar um filho de Deus, porque ele sabe que mesmo Deus sabendo que Jó venceria, Deus ele se dói também nas nossas dores. Deus, tá? Ele se dói no nosso lamento. Deus ele se compadece de nós. Amém? Glória a Jesus. Então aqui, né, tá falando que apesar da correção, Israel insiste em dizer que vai reconstruir por conta própria e recusam se arrepender e confiar em sua própria
se recusam, né, a confiar na sua própria... Recusam se arrepender e a confiar em sua própria força. Deus permite que os inimigos cerquem. Então aqui Deus está permitindo, porque esse povo tem uma dura cerviz, que o inimigo venha. Apóstola, que nome você dá para isso? Orgulho espiritual, tá? Rebelião, tá? Quando nós não nos quebrantamos diante de Deus, nós sempre falamos, não, mas eu faço isso aqui ainda porque a minha vida foi muito difícil. Eu tô sonegando imposto porque eu não consigo, olha, minha vida, mas um dia eu não vou sonegar mais. Então tem gente que às vezes dá desculpa de estar num pecado. Eu tô falando sonegação de imposto que é pecado, tá, gente? Tem que pagar o imposto, tá? Tem que pagar imposto. Eu, pela minha empresa, onde nós fazemos nossos cursos, ela não é uma empresa religiosa, não é uma empresa que é isenta de imposto. Então, pela minha empresa, eu pago um absurdo de imposto. E tem que pagar certinho, porque Deus fala, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. E as coisas têm que caminhar de forma certa. Amém? Então, se você já está qualificado para pagar imposto, pague porque é bênção. Certo? Pague porque é bênção para você. Amém? Então não seja uma pessoa orgulhosa espiritualmente, não seja uma pessoa rebelde. Como que Deus consegue nos transformar quando nós nos colocamos vulneráveis, isso é humildade, em falar, Deus, realmente eu estou pecando. E Deus, eu não tenho desculpa para falar o porquê eu esteja pecando, mas eu quero pedir hoje, Senhor Deus, que o Senhor me ajude a sair desse pecado. Aí alguém te confronta e fala, realmente eu estou pecando, mas eu não tenho força para sair. Eu poderia dar 1000 desculpas aqui pelo que eu estou fazendo isso, mas eu preciso mudar. Gente, eu tenho uma certa dificuldade de lidar com pessoas que não conseguem reconhecer seu erro, tá? Não conseguem admitir as suas falhas. Porque aí, pra mim, é difícil discipular uma pessoa assim, tá? Pra mim, é difícil discipular uma pessoa assim. Agora, quando uma pessoa, por mais que ela seja a mais pecadora, ela chega humilde e fala, eu preciso de ajuda, eu não consigo sair. Mas eu creio que com uma oração, não sei, talvez algo você fale pra mim, eu consiga vencer. Gente, quando uma pessoa chega assim pra você, tá? Eu falo, oh, glória, aleluia. Eu tenho todo amor, toda a vontade. Agora, quando uma pessoa fala, não, eu não faço isso, você sabe o que a pessoa faz, tá? Não, eu sei o que eu tenho que fazer e a pessoa não se posiciona. Aí é complicado, amém? Quem conhece pessoas assim? É difícil ou não é? A gente, por exemplo, pelo menos eu sou assim, né? Eu tenho uma paciência muito grande, tá? Eu tenho uma paciência muito grande de ajudar quem é humilde, quem quer ajuda, amém? Mas quem não quer ajuda é muito difícil. Eu não tenho tanta paciência assim. Vamos lá, no 13. Pois mesmo depois do castigo, o povo não se arrependerá, não buscará o Senhor dos exércitos. Então vai vir o castigo e o povo não vai querer saber de se posicionar. Portanto, em um só dia o Senhor destruirá a cabeça e a cauda, o ramo da palmeira e o junco. Os líderes de Israel são a cabeça e os profetas mentirosos são a cauda. Tá falando o quê? De uma serpente. Você não entendeu? Portanto, em um só dia, o Senhor destruirá a cabeça e a cauda. A cabeça é os líderes, tá, de Israel. A cauda é os falsos profetas. Pois esses líderes enganarão o povo e conduzirão pelo caminho da destruição. Por isso o Senhor não se agrada dos jovens, nem mostra compaixão pelas viúvas e pelos órfãos. Espera aí. Deus não está trazendo favor sobre os jovens e as viúvas e os órfãos por causa dos líderes. Aqui está falando que tem líderes, os líderes de Israel estão perversos e está falando que os profetas são mentirosos e por causa deles o povo tem sido enganado. E isso não é algo, tá, só para aquele tempo, é algo para esse tempo também. Hoje muitos líderes estão omissos à palavra de Deus, pregando só bênção. Queridos, eu acredito que pregar sobre bênção
é um braço, sim, do Evangelho de Deus, da palavra de Deus. Deus vai abençoar, mas para sermos abençoados antes temos que sair do pecado e nos posicionar com obediência. Para mim, a palavra que mais transforma não é bênção, não é prosperidade, é obediência, é sair do pecado. Porque se nós não tirarmos o altar de Satanás, a qual alimenta ele da nossa vida, como Deus vai nos abençoar? Como Deus vai vir e transformar a nossa vida? Se nós não tirar o altar de dentro, como Satanás sai de dentro de você? Quando eu tô orando na madrugada por libertação, você tá passando mal, você tá tossindo, você tá rotando, tem demônio saindo de dentro de você, criatura. É demônio, é os demônios saindo. Você tá rotando. Às vezes você tá tendo flatulência, você já tá peidando. Esses, tanto pela boca, são demônios saindo de dentro de você. É gente vomitando, é gente ficando tonto, é o demônio saindo de dentro de você. Amém? Porque você foi liberto, mas você tem que deixar o pecado, você tem que largar. Tem demônios que saem da pessoa de forma silenciosa, ele não faz ruído, porque ele já perdeu aquela batalha. Mas quando ele ainda tem alguma resistência, porque ele tem alguma ligação forte, ou por sangue, ou por consagração, ele manifesta, ele fala, eu não vou sair. Ele resiste um pouco, mas se você fala, sai no nome de Jesus, ele tem que sair. Amém? Rosnando, fazendo barulho, ele tem que sair. Amém? Então, quando vocês começarem a pregar, e talvez muitos de vocês já preguem, o Evangelho de Cristo não se basa em dons, sinais e maravilhas. O Evangelho de Cristo não se basa no batismo com o Espírito Santo. O Evangelho de Cristo não se basa nessas coisas, são sinais que acompanharão aqueles que crê. Que crê o quê? Na promessa, que crê no Cordeiro, que crê na cruz do Calvário. Então, tome posse da sua salvação. Siga, gente, eu não senti que foi salvo. Salvação não é sentida não, meu irmão. Salvação é posicionamento. Eu aceitei Jesus, apóstolo, mas eu não senti que eu tô salvo. Não, salvação é uma confissão seguida de um posicionamento aonde você não vai ter remorso, você vai se arrepender, vai largar o pecado, vai seguir os passos de Jesus e vai morrer todo dia para você mesmo. Isso é evangelho. Vou dar uma tarefa de casa para você. Quem quer essa tarefa? Você vai olhar as pregações de Billy Graham ou de um grande evangelista que você goste. Vê qual que é a mensagem central dele. Se arrependa. Qual que é a mensagem central do evangelho? Arrependimento. Se arrepende, tome sua cruz e segue ele. Os profetas, os evangelistas, eles manifestam sinais e maravilhas, mas antes eles pregam Jesus, a cruz e a renúncia do pecado. Gente, as pessoas precisam se converter para viver a transformação. E o problema dessa geração do avivamento, que é o que nós não temos, porque eu creio que eu bato muito na tecla sobre se posicionar e sair do pecado. O povo do avivamento não prega arrependimento, não prega. Prega muito o quê? Tem que receber uma impartição, tem que ter um dom, tem que... O povo está só no fogo, 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 e esquece de trazer Jesus, e esquece de trazer Cristo, e esquece de trazer a mensagem central. A mensagem central do evangelho é o mecanismo do evangelho. Qual que é a engrenagem do evangelho? Aceitar Jesus como o único suficiente Salvador, sair do pecado, negar a si mesmo todo dia e se alimentar espiritualmente. As outras coisas te acompanharão se você segue essa conduta, esse preceito. É a engrenagem central. É isso. Porque se você não fizer isso bem feito, o Espírito Santo não vem habitar dentro de você. Não vem ruminar para você que esse pecado você tem que abandonar ontem. Amém? Certo? Vamos continuar aqui. Continuamos aqui Então, por causa, da ira de Deus, por isso o Senhor não se agrada dos jovens e nem mostra compaixão pelas viúvas e pelos órfãos, pois todos são hipócritas e perversos, e todos falam tolices.
Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Então Deus vai continuar irado. Sua mão ainda está levantada para castigar. Essa maldade é como um incêndio num matagal. Vamos aqui. Consome não apenas espinhos e mato, mas também queima os bosques e faz subir nuvens de fumaça. Olha que poderoso. Vamos continuar aqui. A terra ficará ressecada por causa da fúria do Senhor e dos exércitos. O povo servirá de lenha para o fogo e ninguém poupará sequer o seu irmão. Amém? Então aqui, Deus está falando, se esse povo não se voltar para mim, a minha ira, a minha fúria ainda não vai se satisfazer. E quantas pessoas você vê passando por uma prova atrás de outra prova, uma prova atrás de outra prova, fala, mas parece que a prova do fulano não acaba. Mas será que o coração do fulano realmente se arrependeu? Será que essa pessoa realmente se redimiu ao Senhor? Certo? Então, principalmente os líderes que estão à frente da obra do Senhor, numa nação estão corruptos, Deus deixa de olhar para aquela nação, com favor, com generosidade. Então, queridos, nós precisamos estar orando por todos os nossos líderes, nós precisamos estar orando pelo nosso Brasil, pelas autoridades governamentais, pelas autoridades espirituais, que eles sejam homens e mulheres prudentes e temerosos ao Senhor, tá? Porque se um líder vai mal, todo o povo vai mal. Vou dar um exemplo para você. Um líder, ele é capaz de levar todo o seu rebanho a fazer uma tatuagem. Nós estamos vendo aí esses dias. E por que não leva o povo para jejuar? Por que não faz um jejum? Não tem muito mais proveito nisso? O líder, ele é a régua da edificação da igreja. Se o líder jejuar muito, essa igreja muito jejuará. Se o líder não jejuar nada, essa igreja nunca jejuará. Porque o povo já não consegue acompanhar o líder. Então, se o líder jejua 100%, os membros vão jejuar 50%, 70%, alguns 100%. Agora, se o líder não jejua, ninguém jejua e nem fala de jejum, e nem entende sobre jejum. Se o líder ora, o povo ora. Mas se o líder não ora, o povo não ora. Amém? Então eu quero que você entenda que tem alguém olhando para você, tem alguém te vendo como um líder. Mesmo que você não tenha um rebanho, não tenha um ministério, não tem, deve ter aí alguém dentro da tua casa olhando para você. E se você for um mau exemplo, as pessoas vão padecer porque você prega uma coisa que não vive. Queridos, o evangelho que mais confronta não é o que é falado, é o que é vivido, o que é feito, o que é ministrado. Tá? Eu quero que você entenda isso. O evangelho que confronta é o evangelho de conduta. É o evangelho onde você paga as suas contas, onde você tem educação, onde você fala, tá tudo bem, você quer uma oração? Isso constrange. Você chamar para ir na igreja, qualquer um faz. Você oferecer uma oração, você precisa de um tempo de mesa, quer que eu sento com você, quer que eu te ajude, tá? Certo? Quantas vezes devemos jejuar? Depende do nível espiritual que você quer chegar. Eu jejuo praticamente todos os dias. Eu tô na temporada. Eu entrego amanhã um jejum de 90 dias. Eu jejuo há 9 anos. Eu sou pioneira aí hoje, dentro do jejum. Mas você que é novato, começa pelo menos com 3 vezes por semana. Nossa, apóstolo, 3 vezes. Pelo menos aqui no nosso ministério ainda é pouco. Mas talvez em outro ministério, 1 vez por mês, né? O diabo dá risada disso. Mas já é um começo. Já é um começo. Mas não me vem falar que você vai jejuar 4 horas. Porque senão eu vou rir da sua cara e o diabo também. Gente, eu como médica, vocês sabem que eu sou médica. Quando a gente vai pedir um exame para um paciente, a gente fala mínimo 8 horas de jejum. Só na água. Você consegue ficar 8 horas para fazer um exame? Você não consegue ficar 8 horas para fazer um jejum? 4 horas não dói na sua carne. Porque o jejum que Deus recolhe é o jejum que dói. Eu estou 90 dias no meu jejum. Como que é o meu jejum?
Quem fez os de 50, o pessoal fez comigo até 50 dias. Hoje, 50 dias, no nosso ministério está sendo assim, um jejum. 40 já está pouco. Então, eu tô 90. Porque a minha régua é alta. O que Deus faz através de mim é muito grande. Então, eu preciso manter o meu espírito pede esse nível de edificação. Nesses 90 dias, não comi nada que venha industrializado, tipo salsicha, não comi nada dessas porcarias, nada industrializado. Então, no meu jejum, 5 coisas não podia comer: glúten, lactose, açúcar, industrializados e óleos, como de cânula, óleos de girassol, tudo tinha que ser óleo de, por exemplo, óleo de coco ou óleo de... E aí, 2 horas de alimentação. Só que 7 dias de agora até chegar na reta final, eu estou com alimentação de caldo, um caldinho só. Eu tirei o alimento sólido, tá? Então, nessa reta final. Eu vou terminar com excelência amanhã e vai ser poderoso. Amém? Então, amanhã, na hora do almoço, eu termino o meu jejum de 90 dias e vai ser manto, tá? Vai ser poderoso. O meu acaba amanhã. Glória a Jesus. E vai ser poderoso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, eu fiz esse jejum. E vocês viram, o pessoal dos 50 dias, que é mais difícil fazer esse jejum tirando lactose, glúten, tirando açúcar, adoçante, do que ficar, talvez, só ali na água 3, 4 dias. Por quê? Você fazer isso daí, queridos, por um tempo de 50 dias, dói. Dói muito, tá? O pessoal que fez comigo de 50 dias perderam 10, 12 quilos. Eu perdi mais de 10 quilos. Perdi mais de 10 quilos. A Anne perdeu quanto, Anne? 8. A Anne perdeu 8 quilos. Eliminou, tá? Então, só que o nosso objetivo não é emagrecer, tá? O nosso objetivo é... Agora, no DNA, eu vou trazer para vocês, tá? Um pouco do que vai ser também o nosso programa, que começa o começo de agosto. Mas lá chegando no tempo eu explico para vocês. Vamos continuar aqui, senão não vai dar tempo. Amém, gente? Glória a Jesus. Então o povo aqui está com o coração endurecido. E quanto mais o povo está com o coração endurecido, mais as provas vêm, tá? Mais as provas vêm. Então, quando os líderes falham, a mão do Senhor pesa, tá? A liderança tem que se santificar. A liderança é o exemplo. Você tem que exigir do seu líder jejum, oração. Chega no seu líder e fala: como que você se edifica? Quantas horas você ora por dia? Quantos jejuns você faz por semana? Espere a resposta dele. Eu acredito que ele não vai mentir. Porque se ele mentir, já abriu legalidade, né? Porque tem isso também, né? Você tem... Talvez você fale assim: apóstolo, mas você é minha pastora. Glória a Deus. Então você tá bem, tá? Mas nós podemos melhorar ainda, certo? Agora, eu imagino que você deve ter um bom líder para conduzir você a esse tipo de edificação. Se não tiver, cola na gente. Não tô te chamando para ser membro. Não confunda as coisas. Tô te chamando só para você orar conosco e jejuar conosco, que a sua vida espiritual lá na sua igreja vai mudar poderosamente, tá? Amanhã acaba o jejum de 90 dias junto com você, apóstolo. Sem leite, glúten, carne de porco, açúcar industrializado. Eu emagreci 10 quilos, obrigada. Uau! Uau! Glória a Jesus. Aleluia. Obrigada, pastora Nani, querida. Uau, gente. Aí eu vou falar pra você. Depois desse jejum, sua mentalidade mudou? O seu ataque foi lá pro nível... O diabo parou de mexer na sua mente? Você parou de ter ataque emocional? Como que você está lidando com as coisas agora? Quando você está em guerra, você está se desgastando o dia inteiro porque alguém falou? Você está, não, depois resolve isso aí. Amém? Você tem gestão das emoções, você tem gestão de pensamento. Fala, não, agora não vou pensar nisso não, agora eu vou resolver isso aqui. Mas quando a gente se alimenta mal, quando a gente
A gente quer resolver aquilo naquela hora porque aquilo tem o seu coração, porque as suas emoções estão desgovernamentadas. Amém? Ó, se o seu ataque aumentou, então é porque talvez você não esteja orando na madrugada ou fazendo oração de guerra. Amém? Mas, queridos, no começo pode ser que você enfrente um ataque por causa que o seu corpo está em luta, em batalha. Mas depois, essa guerra, pelo menos a interna, ela tem que cessar. Guerras externas a gente não tem controle, porque quando o diabo não consegue lançar pensamento e emoção dentro, ele usa alguém de fora. Amém? Põe isso na cabeça de vocês, tá? Todo começo de jejum você vai enfrentar guerras emocionais, porque Deus está tirando coisas, está quebrando coisas. Amém? Vamos aqui. A terra ficará ressecada por causa da fúria do Senhor dos Exércitos. O povo servirá de lenha para o fogo e ninguém poupará sequer o irmão. Estou no 20 agora. Atacarão o vizinho à direita, mas continuarão com fome. Devorarão o vizinho à esquerda, mas não se saciarão. Por fim, comerão os próprios filhos. Como? Por fim, comerão os próprios filhos. Uau! Manassés se alimentará de Efraim. Efraim se alimentará de Manassés, ambos devorarão Judá. Mesmo assim, a ira não se satisfará. Sua mão ainda está levantada para castigar. Amém? Iniquidade é uma pessoa que peca e ela não sente mais o peso do pecado. Ela não tem nem remorso mais. Ela não se... Gente, a pessoa... Vou definir o que é iniquidade. A pessoa iníqua, ela foi lá e pecou. Ou ela adulterou, ou ela tinha deixado de fumar e foi lá e fumou, voltou a fumar, voltou a prostituir, voltou a fazer coisas que ela sabe, porque ela tem conhecimento da palavra de Deus, que não pode. Só que antes ela pecava e ela sentia mal com aquilo. Então ela transgredia. Quando é transgressão, a pessoa se sente mal com aquilo. E ela sabe que ela não pode fazer aquilo, ela tem consciência. Mas chega um nível que a pessoa endurece tanto o coração e a mente que ela não consegue mais sentir o erro naquilo. E ela começa a falar, mas isso aí não tem nada a ver, todo mundo faz. Deus vai perdoar todo mundo, se ela ainda tem convicção em Deus. Mas... Será que Deus existe mesmo? Então ela entra em paradigmas onde ela não consegue mais sentir o peso do pecado. E muitas pessoas que estão na lama do pecado estão em muitas áreas com iniquidade, não conseguem mais sentir o peso, tá? O pecado ele é tolerado e ele é praticado com muita naturalidade, porque ele não sofre mais o confronto do Espírito Santo, porque essa pessoa tá debaixo de uma fortaleza e a pessoa, por exemplo, tem gente que é má, que você fala assim, meu Deus, essa pessoa, a gente fala pra ela, ela não entende, a gente chega, fala pra ela, mas parece que ela, meu Deus, e pra essa pessoa ela tá certa, essa pessoa, você tá entendendo? Ela tá salva, por quê? Às vezes ela fala, não, mas eu sou com Deus, Deus é comigo, mas ela não vê que ela tá o quê? Na iniquidade. Ela não vê que ela está na iniquidade, tá? Então, a sociedade hoje tem rejeitado muito o confronto do Espírito Santo. E quando as pessoas rejeitam o confronto do Espírito Santo, há o perigo, tá? Dela não se posicionar e ela continuar pecando e ela só se afasta de Deus. Apóstola, qual que é o perigo da iniquidade? Quem sabe qual que é o perigo da iniquidade? Quem sabe? Qual que é o perigo da iniquidade? O perigo grave. Imagina que se o pecado for vamos supor que o pecado é uma alergia, uma enfermidade. Mas você tomou remédio e curou. A transgressão é uma doença aguda. O que é uma doença aguda? Você não toma o remédio para sarar, porque você dá legalidade para que a doença se mantenha aguda. É mais ou menos assim, você sabe que está frio, você não pode ficar desabrigado. Então todo dia você sabe que está frio, não pode ficar desabrigado, mas você transgride, ou seja, você peca e você tem ali uma doença pulmonar aguda, uma bronquite. Só que qual que é o perigo da iniquidade? Apostasia.
você se apostatar. E você sabe o que é apostasia? É uma pessoa que desacreditou de Deus, mesmo vendo sinais, maravilhas. E o perigo da apostasia é essa pessoa que está hoje apóstata, ela não acredita mais, provavelmente, ela blasfemou contra o Espírito Santo. E só tem uma forma de buscar Deus, por intermédio do Espírito Santo. Então a pessoa pecou tanto, ao ponto talvez de blasfemar. E blasfemou ao ponto do Espírito Santo se apartar dela. Aí só se Deus intervir. Queridos, quantas pessoas você sabe foi batizado com o Espírito Santo dentro da igreja? Hoje, acredita no ET, acredita que a gente veio do macaco. E ninguém muda a cabeça da pessoa. Quem que você conhece? Eu conheço pessoas assim. Isso é muito grave. Apóstolo, a Bíblia diz que não tem perdão contra a blasfêmia contra o Espírito Santo. Acredito nisso e tenho certeza. Mas nós não sabemos se esse fulano realmente blasfemou enquanto ele está vivo. Então eu acredito que se essa pessoa está viva, vamos interceder para que Deus mude isso. A gente não tem certeza se blasfemou ou não. Que eu creio que Deus pode fazer a obra. Eu creio que a intercessão ela é poderosa. Amém? Tá? Mas se você está aqui, apóstolo, mas será que eu blasfemei? Se você está buscando a Deus, você não blasfemou. Uma pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo, ela não consegue mais buscar Jesus, ela não consegue orar, ela não consegue mais jejuar. Vamos aqui agora comigo terminar essa parte, tá? Tá, a gente já terminou de ler, né? Então, só vou finalizar aqui com você, certo? Então, a iniquidade, ela é perigosa. Mas a iniquidade, ela vem de uma pessoa que transgrediu muito. Ela pecou sabendo que era pecado. Ela brincou na lama do pecado. Mas se houver arrependimento genuíno, o fogo do pecado, ele vai ser destruído. O jugo vai ser despedaçado, tá? O altar do arrependimento no coração de uma pessoa é o que o Senhor quer de nós. Arrependimento. Não alimenta a sua vaidade, não alimenta o seu orgulho, não alimenta esse tipo de coisa. Porque senão você vai continuar transgredindo e fazendo o que é errado. Amém? Certo? Glória a Jesus. Então, nós vamos estar agora finalizando a nossa live. Amanhã eu te espero para o capítulo de número 10, ok? E vai ser poderoso. Nós estamos na campanha orando pelo nosso Brasil. É muito importante nós estarmos posicionados, amém? Beijo, amo vocês. E, gente, para quem não estava, sobre a minha imersão gratuita, vai lá no meu perfil, no outro, Larissa Argolo, tenho 2, esse que você tá aqui na live é um novo, tá? Aí você clica aqui, ó, clica aqui, aí vai aparecer aqui DNA, e aí é gratuito essa imersão, aí você vai fazer o seu cadastro aqui, clica aqui, vai pôr o seu nome certinho, o seu e-mail certinho, o seu telefone, porque a imersão é gratuita, mas vai chegar por aí. Nós estamos aderindo a essa plataforma para evitar, né, futuramente, quando lançarmos qualquer produto que for comprado, para evitar cópia, plágio e tudo isso. Então, agora, vai lá e faz a sua inscrição, certo? Você tem 1 semana para fazer a sua inscrição e eu vou fechar, tá? A plataforma de inscrição. Beijo, amo vocês.